Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 20 de abril de 2025, domingo, Páscoa do Senhor Jesus, solenidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Ano litúrgico C, quando se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia da Páscoa, da ressurreição do Senhor, é branca. No rito temos a missa própria com glória, sequência, creio, prefácio da Páscoa. É uma missa de muita alegria, né? Muita alegria. Inclusive aqui eu estou procurando subsídios para transmitir a vocês na revista ou livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. Olha, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Celebramos a Páscoa, a nova criação e o novo êxodo. Hoje ressoa na igreja o anúncio pascal. Jesus vive, venceu a morte. Celebremos este dia santo deixando o Senhor renovar a esperança e a alegria dentro de nós. Ele vem transformar nossa maneira de ver o mundo e principalmente ajudar-nos a sempre valorizar o que há de positivo na vida. Vivamos esta celebração com alegria profunda. Temos inclusive essa oração bonita do início da missa. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34a e do 37 ao 43. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Vamos agora ao Salmo responsorial. Palavra do Senhor, graças a Deus, hein? A primeira leitura, no fim da primeira leitura. Agora o Salmo responsorial, o Salmo de resposta, é o 117 na Bíblia Vulgata ou 118 na de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 16ab ao 17, 22 a 23, refrão, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós,
Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos a sequência. A sequência eu não sei a melodia, deixa eu ver. Cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha, imolado do mundo, lava o pecado. Duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Os anjos da cor do sol dobrado ao chão, o lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. A letra é essa, mas a melodia eu criei aqui, ok? Agora é o Evangelho escrito por São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9. Vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram.
Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do livro Igreja em Oração, meditando a palavra de Deus. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É o que está escrito em João 20, versículo 13. O evento mais importante de nossa fé cristã é um mistério. A morte de Cristo foi um aparente fracasso. Ninguém o vê ressuscitar. Os relatos de suas aparições parecem contraditórios. Para compreender isso, precisamos não apenas da fé, mas também do amor. De um amor que nos ajude a nos colocarmos no lugar de Jesus, que nos ajude a tentar imitar a maneira como ele viveu, como nos narram a primeira e segunda leituras. Pois é à medida que nos esforçamos por alcançar as coisas do alto, conforme a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que buscamos entender os tantos mistérios que perpassam a nossa vida cotidiana com suas luzes e trevas. Aí é que vamos entendendo como Cristo pôde viver e morrer, como viveu e morreu, e ressuscitou depois. A razão não basta para nos dar as respostas mais importantes da vida. Só um amor oblativo, disposto a se entregar sem reservas pela salvação de todos, é que pode fazê-lo. Que em nossos esforços cotidianos, por amar a Deus e o próximo, e crer na presença muitas vezes invisível de Deus em nossas vidas, possamos ser testemunhas da ressurreição do Senhor em nosso mundo tão sedento de graça e de paz. Temos mais uma reflexão do anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei Augusto Luiz Gabriel. João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9. Ele devia ressuscitar dos mortos. Domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. No Evangelho se lê que Maria Madalena, ainda de madrugada, foi ao túmulo de Jesus e viu que a pedra tinha sido retirada. Depressa correu até Pedro e João e relatou o episódio, sendo a primeira comunicadora da ressurreição. Os discípulos reconhecem então que Jesus não estava mais ali, mas ressuscitou. Certamente através do amor é que João confirma a presença gloriosa de Cristo. Dessa forma, os cristãos são convidados a fazer memória, por meio da palavra e da Eucaristia, mas a ser também anunciadores desta grande notícia: Ele vive conosco. Ele é o centro da nossa vida. Ele ressuscitou. Aleluia! Feliz Páscoa! É o texto do Frei Augusto Luiz Gabriel, da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, né? Agora vamos aos santos do dia. 20 de abril é dia de São Teodoro Bispo. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, Teodoro quer dizer dom de Deus. Há 40 santos com o nome de Teodoro ou Teodora. Quem comemoramos hoje nasceu em Cicéa, na Galácia, na segunda metade do século VI. É possível que este nome lhe tenha sido dado em memória de algum mártir Teodoro e talvez daquele que foi general sob Licínio, martirizado pela fé
no ponto em cuja honra, aliás, surgiu a cidade de Teodorópolis. Protetor e guia de São Teodoro foi São Jorge, cuja festa se celebra no dia 23. Este santo guerreiro protegeu o pequeno Teodoro ao nascer mediante um parto dificílimo. Já na idade de 8 anos, o garoto deixava a casa e os divertimentos para procurar lugar afastado onde pudesse entregar-se à oração, a capela de São Jorge. E este santo apareceu à mãe de Teodoro para dissuadi-la de impedir ou proibir ao menino esses atos de excepcional piedade. Quando estava mais crescido, Teodoro cavou uma gruta sob a capela de São Jorge e para ali se retirou a fim de viver em oração. O jovem, magro e macilento, quase sepultado vivo naquela gruta, atraiu a atenção da cidade. Nos arredores de sua escura caverna, aconteceram admiráveis e numerosos fatos miraculosos. O bispo da cidade vizinha de Anastasiópolis chamou para perto de si este jovem que tanto prometia. Em poucos dias, embora não tivesse ainda a idade canônica, ordenou o sacerdote. Como sacerdote, Teodoro não só continuou, como intensificou sua vida penitente. Foi em peregrinação à Cidade Santa, visitou mosteiros, cenóbios, pequenas celas de anacoretas no deserto. Enfim, também ele tomou o hábito religioso e com diversos companheiros fundou uma comunidade de austeros renitentes, postos sob a proteção de São Jorge. Mais tarde, o povo quis elegê-lo à força bispo de Anastasiópolis. O dom de Deus aceitou em obediência. Por 10 anos foi bispo perfeito, por 10 anos pediu para ser substituído e, finalmente, por intervenção do imperador e do patriarca de Constantinopla, foi restituído à sua pequena cela de monge. Ficava assim livre, mas não sozinho, pois era perseguido por uma multidão de devotos a pedir suas orações e sua intervenção nas dificuldades e nos negócios. Despojado da dignidade episcopal, viu-se rodeado de uma corte gloriosa e esplêndida de milagres. Viu-se em meio aos milagres que se multiplicavam em torno dele para o bem do próximo e para a salvação dos pecadores. Quando morreu em 613, podia-se dizer que São Teodoro fizera jus ao seu nome e fora verdadeiro dom de Deus para o seu povo e para a sua igreja. São Teodoro, rogai por mim junto a Deus. Rogai por nós, por todos vocês, se assim o permitirem. Santo do dia 20 de abril, Santo Aniceto, Papa. Faleceu mais ou menos em 166. Recebeu como hóspede a São Policarpo de Esmirna para tratarem juntos sobre a data da Páscoa. Santo do dia 20 de abril, São Marcelino de Embrun, bispo. Faleceu em cerca de 374 depois de Cristo. Proveniente da África, Marcelino de Embrun evangelizou a região dos Alpes Marítimos. Foi ordenado bispo por Santo Eusébio de Vercelli. Santo do dia 20 de abril, Santo Anastácio de Antioquia, bispo e mártir, falecido em 609. Foi patriarca de Antioquia, atual Turquia, cruelmente assassinado por sicários no tempo do imperador bizantino Focas. Santa do dia 20 de abril, Santa Inês de Montepulciano, virgem, faleceu em 1317. Com apenas 9 anos, tomou as vestes das virgens consagradas. Fundou em Montepulciano um mosteiro dominicano. Sua vida é repleta de episódios maravilhosos, sendo abundantes os milagres e as graças místicas. Faleceu aos 48 anos.
De acordo com o portal Canção Nova, da comunidade católica Canção Nova, Santa Inês de Montepulciano transformou prostitutas em freiras. Italiana, Inês nasceu numa aldeia chamada Graziano, vizinha da cidade de Montepulciano. Filha de uma rica família chamada Segri, deixa eu ver o nome, Seni, família Seni, aos 4 anos já sabia rezar as orações do Pai Nosso e Ave Maria. 4 aninhos, hein? Desde os 6 anos disse aos pais que queria se tornar freira. Eles, porém, não aceitavam. Santa Inês viveu experiências místicas e de forte combate espiritual. Uma delas foi quando sofreu um ataque por demônios que assumiram a forma de corvos e feriram sua cabeça com as garras e bicos. Ao chegar em casa, os pais ficaram muito preocupados com o que aconteceu e, mesmo a contragosto, permitiram a entrada tão cedo, aos 9 anos, no convento das freiras de São Domingos. Aos 15 anos, foi eleita superiora devido à grande percepção de realidade, sua maturidade. Em sua vida de oração, quando rezava, entrava em êxtase e até demoradas levitações. Brotavam rosas e lírios com perfume, onde ela ajoelhava para rezar. Devido aos inúmeros acontecimentos sobrenaturais, as irmãs de sua congregação testemunharam muitos destes fenômenos. Possuía uma grande determinação, o dom da profecia e uma vida de santidade já em sua juventude. Dispôs-se a evangelizar um famoso prostíbulo que havia próximo do local onde vivia. Ela profetizou que ali seria um convento, evangelizou um grande número de mulheres naquele local, anunciando o evangelho de Jesus, mostrando-lhes um sentido novo para suas vidas e a misericórdia de Deus. Grande foi a conversão daquelas mulheres que deixaram a prostituição e o local se tornou um convento habitado por ex-prostitutas. E se destacou por modelo de virtude, de ordem, de amor, de oração e de fraternidade entre as irmãs. Testemunho da presença e ação de Deus na recuperação das pessoas que não tinham mais esperança. Inês faleceu no dia 20 de abril de 1317, aos 43 anos, acometida por uma grave e dolorosa enfermidade. Seu túmulo passou a ser local de peregrinação e grandes milagres aconteceram por sua intercessão. Seu corpo se encontra incorrupto. Foi encontrado em perfeito estado de conservação e enviado para a igreja dominicana em Orvieto, onde se encontra até hoje. Em 1726 foi canonizada pelo Papa Bento XIII. Santo, ou melhor, quase santo, quase canonizado. É beato ainda, que é o bem-aventurado, um grau antes da canonização. Então vamos falar? Bem-aventurado do dia 20 de abril. Beato Domingos Vernagali, presbítero, falecido em 1218. Foi sacerdote da Ordem Camaldulense. Fundou em Pisa, na Itália, um orfanato para crianças enjeitadas pelos pais. Bem-aventurado do dia 20 de abril é o Beato Simão Rinalducci, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1322. Foi um religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Exerceu em Bolonha, na Itália, profícuo apostolado com a juventude estudantil. Bem-aventurados do dia 20 de abril são os beatos Ricardo Sargent e Guilherme Thompson, presbíteros, sinônimo de padres, e também mártires, faleceram em 1584. Ordenados sacerdotes na França, retornaram para a Inglaterra e exerceram ali o ministério. Por esse motivo foram condenados à morte no patíbulo de Tyburn. Bem-aventurada do dia 20 de abril é a beata Clara Bossata, virgem, faleceu em 1887. Com auxílio de São Luís Guanella, fundou o Instituto das Filhas de Santa Maria da Providência em Pianello, na Itália. Bem-aventurado do dia 20 de abril é o beato Maurício
McEnroe. Foi sacerdote mártir, faleceu em 1585. Supliciado após passar 2 anos no cárcere por recusar-se a reconhecer o poder da rainha Isabel da Inglaterra em assuntos espirituais, tornou-se beato uma fase antes da canonização. Beato Maurício McEnroe, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 20 de abril, Beato Anastácio Pankiewicz, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1942. Foi sacerdote franciscano polonês, morto no caminho que conduz a Dachau e a Hartheim, na Áustria. Deu testemunho de sua fé até a morte. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor. Meu Senhor é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer delas, acate, porque você está lidando com o Criador do Universo, nosso papaizinho do céu. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será a parousia, a presença de Deus novamente entre nós, de forma gloriosa. Juízo final será algo inenarrável, inefável, indizível, inexpressável, grandioso, inexprimível. Não temos palavras para dizer, já pensou? Não haverá tempo nem espaço, como nós conhecemos aqui. A multidão de pessoas de todas as épocas poderão se reunir, pois é num outro tempo, tempo de Deus, no Kairós, é algo magnífico, é uma palavra que a gente pode usar aqui. Aqueles que forem salvos nesse dia terão corpos transfigurados, gloriosos. São Paulo já diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Eu hoje, por exemplo, me confessei com o Frei Alessandro, na paróquia Santa Clara, bairro São Vicente. Confesse-se ao padre também, você, o padre, o frei, o padre, o sacerdote. É um ungido de Deus, ele recebeu a unção, o óleo sagrado. Portanto, vá lá e confesse-se com ele. Você está se dirigindo a Deus porque ele tem a unção para isso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.